Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Se você está acompanhando e curtindo os conteúdos que a gente está colocando aqui no canal, dá uma olhadinha na playlist. Nós temos muitas entrevistas incríveis que vale a pena assistir. Olha só, nós somos mais de 150 mil inscritos, mas continua faltando você. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. O convidado de hoje é o doutor... Daqui a pouco eu falo. Ele já cuidou do patrimônio histórico e cultural do nosso país. Ele é doutor, ele é pastor, ele é teólogo, ele tem um vasto e muito competente currículo. Bem-vindo, Tassos Licurgo. Doutora Priscila, gostaria de agradecer. Aí, doutora para acabar, né? Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Nós estarmos aqui reunidos, é uma alegria para mim. Finalmente deu certo. Deu certo. Foi. Estamos aqui em meio a uma equipe tão maravilhosa, né? O professor Américo, o professor Ricardo. Isso, essa equipe boa. Aí, assim que eu entrei, eu já notei que era uma equipe diferenciada. Isso aí, bem-vindo, viu? Olha. Finalmente mesmo. Você está lançando um novo livro. E esse novo livro fala sobre a batalha pela verdade. Acredito que nós nunca tivemos um conteúdo tão adequado para o momento que nós estamos vivendo. Por que a batalha pela verdade? É um tema central, porque se dizia que nós vivíamos na pós-modernidade. A pós-modernidade é aquele modelo de mundo em que a verdade é relativizada. Mas hoje eu até lhe digo, viu? Nós estamos além disso. Não apenas relativizamos a verdade, mas há na sociedade uma celebração da mentira, um elogio à mentira. Então, hoje é importantíssimo que nós, enquanto igreja e família, resgatemos a verdade. Até porque, para nós, a verdade se confunde com o próprio Cristo. Em João 14, 6, capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E relativizar a verdade é, portanto, relativizar o próprio Cristo. Não é por acaso, Priscila, que na base de todas as ideologias destrutivas, todas essas ideologias que acabam com a família, está exatamente a relativização da verdade, e por isso que nós temos que batalhar pela verdade novamente. A gente sabe que muitos acreditam que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. Não é fato isso. Isso não vai acontecer, mas a maioria passa a acreditar como se fosse uma verdade, né? Mas me fala aqui, você falou que essa batalha pela verdade está relativizando muitas coisas, inclusive o conceito de família, não é verdade? A Batalha pela Verdade é um livro que tem por intuito resgatar a obviedade do mundo. As coisas simples como elas são. Bacana isso, a obviedade do mundo. Às vezes eu viajo muito, né, para todo canto, para aqui no Brasil e fora, e as pessoas perguntam, diz, Tassos, o que é que o assunto de que você mais fala, qual é? Eu digo, é o óbvio. É dizer que o homem é homem, que a mulher é mulher, dizer que a família tem que educar o filho, que o filho tem que ser obediente aos pais, e demonstrar que as bases filosóficas por trás de todos esses movimentos querem, no final das contas, destruir a família e destruir a igreja. Por que eles querem tanto destruir a família? Porque a família e a igreja são os dois núcleos de resistência contra os movimentos do comunismo ideológico. A família e a igreja são resistência. Eles querem descristianizar o Ocidente. E na descristianização do Ocidente, precisa-se atacar essas duas instituições, que é a família e a igreja. Elas resistem contra esses atos nocivos dessas ideologias, como LGBTismo, feminismo, antinatalismo, antipatriarcalismo, negrismo, indigenismo, ecologia profunda, teoria crítica racial. Todas essas teorias e ideologias têm por fim a descristianização do mundo com ataque à família e à igreja. Uma vez que essas instituições são destruídas, o homem fica facilmente escravizado por essas ideologias e é massa de manobra na mão da elite comunista ideológica. Várias das palavras que você citou, elas são consideradas neologismos e são movimentos, todos terminados com ismo. Isso não é pernicioso?
Pois é, as pessoas até querem mandar, não é, nas nossas palavras, dizer que não pode usar isso, não pode usar aquilo, mas aí a senhora levanta um outro ponto central. Nós não podemos abrir mão da nossa autonomia linguística. Quem decide as palavras que cada pessoa usa é a própria pessoa. Pelo simples fato de que, quando nós abrimos mão da nossa autonomia linguística, nós estamos abrindo mão da nossa autonomia de pensamento. Uma das maiores conquistas e descobertas do século XX na filosofia foi exatamente no campo da linguagem. Foi dizer que o nosso pensamento está circunscrito à nossa linguagem. Nós não pensamos fora da nossa capacidade linguística. Então, vários movimentos nesse processo do século XX chegaram a uma conclusão que, em certa medida, já existia antes historicamente. Nós vemos que nos movimentos históricos anteriores sempre se atacou a linguagem. Goebbels atacou a linguagem, Stalin atacou a linguagem, Pavlov na psicologia atacou a linguagem. Todos esses movimentos atacaram a linguagem, mas a sistematização de um método de controle do pensamento e, portanto, da ação pelo controle da linguagem se dá no século XX, notadamente com a escola de Frankfurt e com um pensador chamado Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein escreveu um livro chamado Tratados Lógico-Filosóficos. Na proposição 7 desse livro, ele diz assim, em alemão é wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Então, o que tem por trás desta frase é exatamente a ideia de que, se você não tem habilidade linguística de expressar um pensamento, você não pode ter o pensamento. Então, é um cerceamento completo da liberdade de expressão. De expressão. Se eu tiver controle sobre as palavras que outra pessoa usa, eu terei controle sobre o pensamento que aquela pessoa terá. Então, nós costumamos achar engraçado quando vem essa história de pronome neutro, mas não tem nada de engraçado nisso. É querendo impor uma nova linguagem para nós. E não só isso, a questão da linguagem neutra, na qual há o fenômeno do pronome neutro, é a expressão linguística de uma ideologia, chamada ideologia de gênero. E a ideologia de gênero é uma ideologia que é totalmente descolada da realidade. Quer dizer, não é só linguagem, é outra ideologia aliada ali. Se você passa a falar como a linguagem neutra propõe, você passa a ter uma estrutura de pensamento descolada da realidade. Por exemplo, a ideia de que um homem pode ser uma mulher é uma absurdidade total. Ou uma mulher pode ser um homem. Um homem não pode ser uma mulher. E não pode ser uma mulher não é porque eu não queira que ele seja. É porque há um impeditivo chamado realidade. Sim. A realidade não permite que um homem seja uma mulher. Mas quando você leva isso para um nível linguístico e força, inclusive pelo Estado, as pessoas a terem medo de dizer o óbvio e aceitarem que o homem tem que ser uma mulher, isso passa a fazer com que o homem cria uma estrutura de pensamento descolada da realidade. Então, mais uma vez, ela é facilmente dominável. Sim, você falou uma palavra-chave aí. Quando você passa a ter medo de expressar e o Estado corrobora com leis que vão te proibir, vão te punir, então você tem medo, você não tem mais liberdade de expressão. Isso, não só com leis, né? Pior, com decisões judiciais. Então, arbitrárias, na maioria. O movimento político mais poderoso do Brasil é o movimento LGBTista. O último censo do IBGE dá menos de 2% de homossexuais. Você falou isso, o índice é mínimo. É mínimo, o IBGE, 1,7% de homossexuais e bissexuais. Como é que o movimento que supostamente defende 1,7% da população brasileira consegue projetar a sua bandeira no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto? É o movimento mais poderoso que há. Inclusive, na terminologia sociológica, é maioria. Porque a maioria, sociologicamente, não é a quantidade, mas sim o poder que ela tem. Então, passou a ser maioria, porque é poderosíssima. Olha, o judiciário celebra o LGBTismo, as escolas celebram, a indústria do entretenimento celebra. Algumas igrejas estão celebrando o movimento LGBTista, quando na realidade é uma proposta que é contra a realidade. Agora, só quero deixar bem claro aqui, não é que eu sou contra aquela pessoa, aquele homem que se acha mulher, é que eu quero dizer que isso não é real. Isso você concordar com ele, é dar a ele uma expectativa que não vai se realizar. Não, e outra coisa, tá indo além. Porque a partir do momento que você já liberou que o homem pensa que a mulher logo ele é,
Agora já tem gente pensando que é cachorro, que é gato, que é ovelha, e já estamos tendo que aceitar isso também. É claro, se você abandona a realidade, não há limites. O limite se dá pela correspondência da linguagem na realidade. Se eu disser há 2 copos sobre a mesa, a verdade é a correspondência do elemento linguístico com a realidade. Simplesmente isso. Mas se você abandona a realidade e força a pessoa a aceitar como verdade algo, independentemente da realidade, você está criando um caminho sem volta. Tudo é possível. Então, se o transgênero, que na realidade não é possível, deve ser aceito, o transespécie também tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Se um homem pode ser uma mulher, então um homem pode ser um avestruz, pode ser uma girafa. Pode ser o que ele achar que é, né? Pode ser o que ele achar que é. E outra coisa, estão gastando fortunas até para se vestirem como tal, para agir como tal, falar como tal. E eles estão tão distorcidos da realidade que não estão percebendo o absurdo do que estão professando, né? É uma verdadeira absurdidade mesmo. Tem uma história nos Estados Unidos que uma senhora quis entrar num zoológico, cobraram a entrada lá, parece que foi $20, ela disse, isso é um absurdo. E a moça da bilheteria falou, um absurdo por quê? Ela falou, porque como é que você vai cobrar de mim? Eu sou uma zebra. Ah, meu pai. Eu sou uma zebra. E, enfim, não é? Agora, absurdos também, como uma mulher, uma jovem, que disse que se sentia cega e perfurou seus olhos para ser cega de fato. Pois é. Então, quando a gente descola da realidade, nós estamos abrindo portas para absurdos e ideologias nefastas que nos afastam do Criador, né? O fenômeno de se descolar da realidade é um fenômeno que sempre existiu na humanidade, mas nesse grau existia? Não, mas esse fenômeno era tratado no campo da psiquiatria. Ok. O campo da psiquiatria. O que há hoje é uma psiquiatrização do mundo, em que os problemas psiquiátricos, por não mais existirem, o mundo está todo mundo louco, acha que é normal. Então, se um homem que acha que é um avestruz, ele é alguém que deve ser tratado psiquiatricamente. Assim, da mesma forma, um homem que acha que é uma mulher deve ser tratado pela psiquiatria. E assim era até essa nossa geração. Todas as sociedades do mundo, independentemente de suas visões, das suas cosmovisões, fossem cristãs, muçulmanas, ateístas, panteístas, satanistas, seja lá o que forem, concordavam em um único ponto: que seja lá o que você acha que é, o que hoje se chama gênero, mas eu não gosto de usar gênero para isso, mas seja lá o que você acha que é, homem ou mulher, isso deve se adequar ao sexo. Hoje em dia, nós somos a primeira geração na face da Terra que acha que é o sexo que deve se adequar ao que a pessoa acha que é. Verdade, você vai preencher um formulário, tem agora várias opções do que você é, não é mais só masculino e feminino, não, homem ou mulher, não. Isso. Tem várias ali. Antigamente a psiquiatria chamava isso disforia de gênero. E agora? Agora normalizaram os problemas psiquiátricos e deram àqueles que ainda se mantêm conectados com a realidade, um tratamento de loucura. Porque se você disser que uma pessoa que diz que o homem não pode ser uma mulher é homofóbico, esse termo fobia é um termo psiquiátrico. Sim. Você está tratando aquele que quer manter a relação com a realidade como alguém... Ou a pessoa que está doente. A pessoa que está psiquiatricamente doente, quando na realidade é o contrário. Hoje em dia, professora Priscila, no serviço público, por exemplo, nós vemos as pessoas normais afastadas com problemas psicológicos, que não conseguem conviver, e os loucos dominando tudo. Então, assim, é um mundo, realmente uma distorção da realidade. É um mundo... Me fala um pouquinho, mas tudo isso tem a ver com essa recente onda woke, com esse wokeismo que parece-me que agora em 2025 está perdendo um pouco de força, mas que nos últimos 8, 9 anos estava muito forte? O woke, vem de acordar, é uma manifestação do progressismo, que é contra a metodologia conservadora. Certo. O que é que o woke diz? Diz assim, olha, tudo que você viveu até agora, o que sua mãe ensinou, o que você viu até aqui, sua avó lhe disse, esqueça, está tudo errado. O certo está aqui. Você está dormindo, acorde, o certo está aqui. Então a pessoa traz uma proposta para você do que é o certo e pedindo que você esqueça tudo que você sabe. Isso está em todas as áreas e está destruindo a família e tudo mais. Mas eles tentaram impor a ideologia.
tudo que era o woke estava tentando sobrepor-se ao conservadorismo. E agora, o que você acha que está fazendo com que eles revejam? Perda de dinheiro? No ponto de vista das empresas, o que há é o seguinte... Uma resistência do conservador. Não é resistência, é que essa proposta woke, principalmente no campo do tratamento dos cuidado excessivo com a natureza, essa ecologia profunda, tudo isso faz com que o custo operacional das empresas do Ocidente fique inimaginavelmente maior do que as empresas que não são do Ocidente. Não existe isso na China, não existe isso na Rússia. Isso é uma proposta ideológica que é dada ao Ocidente para que as empresas acabem. Mas não é um contrassenso? Você citou aí China e Rússia, países comunistas. Eles não aceitam, e nós que nos dizemos capitalistas, abertos para a economia, que estamos querendo adotar isso? Não há mais de se acabar com a resistência do cristianismo em China e Rússia. Lá não existe. Não existe mais. Não existe a tentativa de descristianização. Porque eles já conseguiram, né? Aquilo ali já tem uma perseguição muito forte. É verdadeiro. Que existe, todo mundo sabe que está ali, né? Então, internamente, eles são os países mais conservadores que existem. O conservadorismo é esvaído de ideologia. O conservadorismo não é ideologia, é uma metodologia. A Rússia se mantém pela proposta de manutenção da família russa. Verdade. A família é um país essencialmente conservador, porque o conservadorismo não tem ideologia. Conservadorismo é o seguinte: mantenha os valores que foram aprovados no teste do tempo. Não é que você não possa mudá-los, mas para mudá-los você tem que aplicar a mudança, a virtude concreta da prudência. Seja prudente. O movimento progressista, o woke, é qual? Esqueça os valores que foram aprovados pelo teste do tempo, porque eu estou dizendo para você que são errados. Aqui está a nova proposta que é correta. Então, esses países como Rússia e China, aos quais a senhora fez menção, eles são internamente conservadores. A proposição que fazem de um comunismo ideológico é para descristianizar o Ocidente, porque o comunismo é um movimento globalista. Assim como é o Islã e assim como é o financismo globalista. São três movimentos globalistas que tentam alcançar o mundo. E como nós estamos aqui falando de temas também espirituais, com certeza o governo global vem de um desses movimentos. Sim, eles vão querer, a primeira coisa é acabar com o cristianismo, com tudo que se refere a Deus, a família. Você falou bastante sobre conservadorismo. Como é que a gente faz essa junção do conservadorismo cristão? Eu sei que parece óbvio que o cristão deva ser conservador, mas o cristão realmente é conservador? Se o conservadorismo é uma metodologia que diz que nós devemos manter os valores que são aprovados no teste do tempo, nós tendemos a manter os valores que se perpetuam. E esses valores que ao longo de anos e anos se perpetuam, têm grande chance de ser provenientes da fonte perpétua que é Deus. Ok, tipo casamento, família, honrar pai e mãe, respeitar o próximo, amar o próximo. E esses valores são universais. São universais, eles não são só para uma religião. Se na Índia, por exemplo, não se mata vaca, é porque a cosmovisão lá é de que o espírito da sua mãe ou da sua avó pode estar naquela vaca. Então, o sentido por trás de não matar uma vaca na Índia é um sentido... É um sentido espiritual. É um valor universal. Sim. Respeito aos mais velhos. Ok. Respeito aos mais velhos. Então, esses valores são valores provenientes da fonte perpétua que é Deus. O que não quer dizer que eles se manifestam da mesma forma em todas as culturas. Os valores são os mesmos. O que é certo para todo mundo. Tassos, mas às vezes nós pensamos assim que nós, cristãos evangélicos, somos detentores da verdade. Tudo bem, a gente usa a Bíblia como código de fé e de prática. Aqui estão os nossos valores registrados. Você falou que para mudar alguma coisa ela tem que ter resistido ao teste do tempo. Então nós não mudaríamos nada, porque a Bíblia já está com 6.000 anos aí. A Bíblia é a expressão genuína da verdade e tem demonstrado que ela tem
formado do base a maior, mais livre e mais próspera civilização já criada na história da humanidade. Antes do cristianismo é barbárie. Okay. É barbárie. A ideia de casamento, por exemplo, como uma instituição sólida, é no cristianismo. Hospitais, por exemplo, nascem no cristianismo. Não havia hospitais em Roma, não havia hospitais em Grécia. Na Grécia, é no cristianismo que Jesus é tratado por alguns evangelistas, em especial Lucas, nós temos muito isso, Jesus como aquele que cuida dos doentes. Essa ideia de fazer algo... Que não veio para os sãos, mas veio para os que estão doentes, o médico dos médicos, Essa ideia de fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca é uma ideia de caridade cristã. Então, a Bíblia é a verdade e tem se demonstrado como tal na história da humanidade. A história da humanidade é a história da civilização que mais prospera quando segue padrões do cristianismo. Tá, a Bíblia está resistindo ao teste do tempo. O que você me diz de líderes cristãos evangélicos querendo atualizar a Bíblia, mudar o texto bíblico, inclusive dizendo que não é inclusivo, que precisa ser reescrito porque fala muito de morte, de olho por olho, dente por dente, quer mudar a Bíblia em questão de adultério, a questão da sexualidade. O que você me diz disso? Claramente são movimentos que tentam implodir a igreja de dentro para fora. Tentam. Esse movimento do liberalismo teológico é um movimento que tenta desacreditar a palavra permanente e eterna, atemporal de Deus. A Bíblia não é atual, ela é eterna. Ela é atemporal. Amém. Isso eu acredito assim. A Bíblia não é um elemento que precisa ser atualizado, porque ela está antes do tempo. A gente costuma dizer que ela é mais atual que o jornal? Isso, a Bíblia é Jesus, na realidade. É interessante isso no cristianismo, que em João, no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Logos. Sim. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Logos é palavra. Palavra. Então, o Logos é a Bíblia, que é a palavra, e já está ali. E esse Logos encarna. Em João 1,14, nós vemos que o Logos toma carne e habita entre nós. Habita, tabernacular, né? Tabernacula entre nós, em hebraico, em grego. O Novo Testamento escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, com algumas partes em aramaico. Então, ele tabernacula entre nós. Então, a Bíblia e Jesus são o mesmo. É impossível você amar Jesus e não amar as Escrituras. Verdade verdadeira. Você falou uma coisa muito interessante antes, em off aqui, que se Jesus não voltar depressa, ele está sendo injusto com Sodoma e Gomorra. Me conta um pouquinho mais disso. Não, a ideia, o que eu quero dizer é assim, a senhora perguntou se eu achava que estava nos últimos... Que Jesus está voltando e nós estamos nos dias do fim, né? Estamos nos dias... O que nós estamos vendo no mundo é a iniquidade muito grande. Tem um rabino... tem o Steinsaltz, mas eu não quero falar dele. Vou falar do Dennis Prager, que é judeu, que é um homem de cujas obras eu gosto muito. E ele disse assim, porque a senhora sabe que o judeu não acredita no Satanás da forma que nós acreditamos, né? Mas ele disse assim, olha, não tem como explicar o fenômeno da atualidade se eu não trouxer como causa da iniquidade e da maldade do mundo a mente má, Satanás. Então, até mesmo a cosmovisão judaica, com alguns intelectuais, estão vendo que o mundo não é explicável se não houver Satanás por trás. Então, o mundo está perverso, está muito grande, Satanás está... Aí você falou lá de Gênesis 6:11. Que a terra foi destruída por causa da maldade. Não, Gênesis 6:11 foi quando nós estávamos conversando sobre o Hamas. Hamas não é uma palavra desconhecida nas Escrituras, né? Em Gênesis 6:11, Gênesis 6 é Gênesis 6? É Gênesis 6:11. A senhora leu Gênesis 6:11? Uhum. Gênesis 11, lê aí para nós aí. Porque... Vamos ver aqui o texto. 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, cheia de violência. Quando nós lemos isso em hebraico, o termo que é traduzido por violência aí é Hamas. Então, Hamas é violência não apenas contra o outro homem, mas violência contra o próprio Deus. Quer dizer, é extremo, né? É espiritual. É espiritual. Então, a Bíblia já prevê isso, chegará um momento em que Deus julgará definitivamente a humanidade, né? Então, é esse momento aí
que está prestes a acontecer. E nós que estamos em Cristo não seremos julgados no que diz respeito à nossa salvação, porque seremos aprovados não por nós, mas pelo que Cristo fez. Amém. Tassos, quando a gente fala dessa batalha pela verdade, como povo de Deus, como cristãos, nós estamos unidos, coesos, batalhando ou estamos divididos? O cristianismo, ele tem em sua manifestação uma característica muito interessante. Há muitas subdivisões. Agora, o lado bom disso é que isso é uma prova de que o cristianismo é ortodoxo. Boa. Isso que é interessante. Sim. Porque ortodoxia, orto vem de reto, doxa de opinião. Então, o cristianismo ele se divide, questiona e risca a Bíblia e diz que essa palavra não é isso, é aquilo. E correlaciona um texto com outro, porque há uma busca no movimento do cristianismo pela verdade. Nenhuma outra visão do mundo é assim. Nem o judaísmo. O judaísmo, por mais que se considere ortodoxo, você não verá um podcast desse Israel discutindo se Jesus é ou não Messias. Só no cristianismo que você chega, tem gente que vai, rasga a Bíblia, quer atualizar a Bíblia, como a senhora falou, diz que esse texto não presta mais. Está passando a hora de mudar, né? Esse é o lado bom. O lado ruim qual é? Que nós temos que entender que, apesar de usufruirmos de uma visão de mundo que permite que pensemos as Escrituras, porque Deus quer que nós o amemos também com a nossa inteligência, isso está em Mateus 22:37, Jesus é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Então, apesar de nós estarmos diante de uma visão de mundo que permite e incentiva o pensamento, nós temos que entender que as divergências são possíveis e interessantes, mas temos que nos unir no que nos iguala para combater o inimigo único de todos nós, que é o inimigo de nossas almas. A gente estava falando, você falou uma palavra-chave. A gente estava falando do seu currículo, que é super extenso, e é mesmo, que eu nem me atrevia a citar, que eu não ia lembrar tudo. Mas o povo perece por falta de conhecimento. E eu acredito que parte, não sei se você pensa assim, mas parte dessas divisões, dessa confusão que está havendo em nosso meio, é falta de conhecimento. Oséias 4:6, né, se eu não me engano, o povo padece, né, por falta de conhecimento. O conhecimento é muito importante na caminhada cristã. Ele não é essencial para a salvação. Não é essencial. São duas coisas diferentes. Distintas, sim. Senão estaríamos falando aqui de uma espécie de necessidade de gnose para a salvação. Não. Basta que você abra o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que você seja salvo. Inclusive tem um caso nas Escrituras de 3 pessoas que 100% de certezas foram salvas. Que tem um grande conhecimento. Essas pessoas são Abraão, Isaac e Jacó. Lá no Evangelho, né? No Evangelho nós lemos que sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Com os patriarcas. Se eu não me engano é Mateus capítulo 8, verso 11, se eu não me engano. Mas esses tinham conhecimento, mas esses estão certamente salvos, porque as Escrituras dizem. Mas tem outro também que certamente está salvo, que é o ladrão na cruz. Esse aí provavelmente no conhecimento formal não tinha nada. Não tinha nada, nem viria a ter. Não apenas não tinha, como também não poderia ter. É o que eu digo, não poderia nem oferecer nada ao cristianismo. Não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz, não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Aquele ladrão simplesmente olhou para o Deus encarnado numa situação de revelação muito complicada, porque o Deus estava sangrando, insultado. Aparentemente sofrendo a mesma pena que ele, né? Exato, sofrendo a mesma pena que ele, e ele reconhece o senhorio de Jesus. Tremendo, e faz, Senhor, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus não apenas foi imediata, mas foi a melhor que poderia ser. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás, mas almoçaria com o próprio Deus. Aleluia! Almoçaria com o próprio Deus. Por quê? Simplesmente porque abriu seu coração. Porque creu, né? Porque creu. Então nem conhecimento, nem obra, nem nada pode ser acrescentado aos critérios para a pessoa ser salva. Nem batismo, nem curso bíblico, nem frequentar a igreja. Nada pode ser acrescentado aos critérios para ser salvo. Basta você crer em Jesus. No entanto, uma vez salvos, nós somos chamados para uma missão.
todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não há uma terceira opção. Então, nessa missão para que somos chamados, nós precisamos de preparo. E o preparo intelectual é essencial para desempenhar a função para que nós somos chamados. E algumas pessoas são chamadas para situações específicas que precisam de preparo. Na Bíblia nós temos exemplos assim, né? Não só Daniel, que é o exemplo clássico. Clássico. Mas se você quiser, por exemplo, o próprio Moisés... 40 anos de aperfeiçoamento na cultura egípcia, né? Isso. Ele foi chamado para falar com o faraó porque ele era preparado, ele teve educação palaciana. Isso, educação formal, sabia o idioma, sabia como se portar, sabia o protocolo, né? Não só sabia o idioma... Isso tem muito a ver com você. Não só sabia o idioma, como sabia o idioma mais do que o hebraico. Quando a Bíblia diz que Moisés tinha dificuldade na fala, que alguns dizem que ele era gago... Era gago? Não. Não, porque o hebraico não era a primeira língua dele. É verdade. Ele era fluente, era no egípcio, né? Mas me fala, aproveitando tudo isso aí, tem muito a ver com você. Como é que foi sua conversão? Ou você nasceu num lar cristão? Não, eu nasci num lar católico nominal, e eu era ateu. Eu fui ateu. Você foi ateu? Foi a maior parte com essa profundidade de conhecimento cristão, você foi ateu? Para a maior parte da minha vida eu fui ateu. Ateu no significado amplo da palavra, não acreditava mesmo que Deus existia? Ateu no significado mais literal da palavra. Agora, existem dois tipos de ateísmo. Tá. Existe o ateísmo de índole intelectual, existe o ateísmo de índole moral. O meu ateísmo era intelectual. Eu não tinha raiva de crente, não ficava com... Não tinha, porque tem ateu que tem raiva de crente. Sim. Esse ateu que tem raiva de crente, ele não é ateu por questões intelectuais. Ele é ateu por questões morais. O que eu quero dizer? Ele é ateu não porque ele está convencido que o ateísmo é o modelo de mundo verdadeiro, mas porque ele quer um modelo de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar na vida. O ateísmo é uma visão de mundo na qual você faz o que você quiser. Dostoiévski já disse, né, nos Irmãos Karamazov, se Deus está morto, tudo é permitido. Verdade. Então, se não há Deus... Não há diferença moral. Não há um freio moral. Não há nada, é verdade. Nem há diferença entre você torturar uma criança por prazer ou alimentá-la, é a mesma coisa, se não há Deus. A absurdidade e nós ficamos estupefatos, impressionados diante da maldade de torturar uma criança por prazer, é porque existe uma fonte objetiva de moralidade que nos informa isso. Quer dizer, você não era o ateu com birra de cristão, não era por questões morais. Não, eu achava que os cristãos estavam errados. Era ateu porque achava que o cristianismo não era a visão de mundo verdadeira. Você achava meio absurdo acreditar em Jesus? Achava absurdo acreditar em vários dos milagres que acontecem e achava que o ateísmo dava a melhor solução. Até que minha esposa, ela se converteu, né? A Camila. Camila, que é psicóloga. Mãe do Orlando e da Tásia. Tásia. Nós nos convertemos, inclusive, numa igreja batista. A igreja batista. Lá onde você mora? Eu assumi, logo no início da vida profissional, eu assumi uma função de pró-reitor da Universidade Regional do Cariri, que é uma universidade estadual, pública, do estado do Ceará. Eu sou rio-grandense do norte, mas eu morei 2 anos e pouco no Ceará para exercer essa função. Eu fui professor, departamento de Sociologia, departamento de Direito, e fui, naquela época, pró-reitor. E ali, na primeira igreja batista do Crato... Tá, mas como que você foi parar na igreja, um ateu confesso? Como é que você vai parar? Porque, por intermédio da minha esposa, que minha esposa teve uma experiência com o Senhor, se converteu e foi. E ela me convidava e eu ia. Achava que era tudo meio fora da realidade. Mas ia assim mesmo? Não, eu ia porque as pessoas eram... Legais, bacana. Legais e tinham um código moral que eu admirava. Tá. Ateus podem agir moralmente melhor do que certos cristãos. O que o ateu não tem é a base de moralidade para dizer por que ele age moralmente. Tá. A gente pode conversar sobre isso. Então, a pessoa ser ateu não quer dizer que ele age moralmente errado. O que ele não tem é a razão por que ele está agindo moralmente correto. Tá. Entendeu? Então, minha esposa se converteu e passou... Te chamava para ir à igreja, você ia? Foi para a igreja, eu ia e eu não acreditava. Até que chegou às minhas mãos, e essa parte é interessante que eu não me lembro quem me deu esse livro, como chegou às minhas mãos, o livro de C.S. Lewis, chamado O Cristianismo Puro e Simples.
Sim. Mere Christianity. E eu fiquei realmente muito impactado com esse livro. Não sei, a senhora deve conhecer. Já li. Eu fiquei muito impactado com esse Principalmente livro. porque, com certeza, você já tinha ouvido falar do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor muito importante, mas que não é falado fora do cristianismo, assim, no círculo do ateísmo, né? Da universidade. Mesmo, bom, deve ter sido antes de explodir as Crônicas de Nárnia no cinema. Mas mesmo as Crônicas de Nárnia, no ambiente acadêmico, eu mesmo fui... Você não vê Jesus ali naquele momento, não, né? Não, você não é... Olha, tempos depois eu fui orientar uma aluna num trabalho na Universidade Federal, sobre as primeiras 7 capas, um estudo das primeiras 7 capas das Crônicas de Nárnia escritas por C.S. Lewis. Tá. Um estudo sobre os elementos visuais daquela capa, como se correlacionavam com o texto de cada uma das obras. Tá. A universidade quis vetar. Eu tive que explicar, como assim? Como assim? Como assim esse mesmo, é um dos né? livros mais vendidos da história da humanidade. Sim. Você sabe em quantas línguas esse livro foi traduzido? Para quantas línguas? Você sabe a quantidade de cópias que foi vendida. Então, existe no ambiente universitário uma hegemonia anticristã. Só tem que entender isso. Mesmo que as Crônicas de Nárnia não sejam declaradamente cristãs. Mesmo que não seja declaradamente. Mas existe esse ambiente. Sim. Então, quando eu fui ler não as Crônicas de Nárnia, mas o cristianismo. Cristianismo puro e simples, Mere Christianity, eu fiquei muito impressionado com a delicadeza do argumento, a qualidade do argumento e principalmente com a honestidade. Ele não fugia das dificuldades. Sua mente analítica viu ali os pontos positivos da obra. Há uma honestidade intelectual ali. Ele enfrenta as questões. A senhora sabe, C.S. Lewis, como é. Ele enfrenta as questões, ele não foge das questões, ele não finge que não existem as questões difíceis. Sim, tanto é que na própria Crônica de Nárnia, Edmundo trai a família, Edmundo é egoísta, Edmundo precisa de perdão, Edmundo coloca todo mundo em risco, né? Isso mesmo. É a figura nossa, né? Mas... A figura real. Então, a partir daí, eu tive acesso, foi um soco no meu estômago, porque a partir daí eu tive acesso a uma literatura cristã de alta qualidade. Então, a partir daí eu passei a ler outros livros e passei a estar convencido do cristianismo. E aí vem uma coisa interessante, né? Porque você pode estar convencido, mas não convertido. E não convertido. Convencimento e conversão são 2 institutos. O caminho mais longo que a pessoa tem de percorrer, o mais importante, não é tão longo em distância, mas em importância é aquele caminho que separa o cérebro do coração. Então, eu era convencido e não convertido. Até que minha esposa, nós tivemos Orlando, depois minha esposa engravidou de Lissa. E Lissa nasceu. E Lissa, com 10 dias, 9, 10 dias, faleceu. Pô, meu Senhor. Foi. Então, no falecimento da minha filha, foi que eu tive que me posicionar. Então, minha conversão foi no falecimento da minha filha. Porque quando ela faleceu, eu disse, a vida é insustentável se eu não entender e me lançar nesta verdade que eu já estou convencido de que Jesus é a solução para todos os problemas. Então foi ali que eu fiz como o apóstolo Paulo fez na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, quando diz que viver é Cristo. Morrer é lucro. Minha conversão se deu nesse momento drástico, triste, uma perda gigantesca. Perda gigantesca que é uma perda... Que trouxe um ganho monumental, né? E é uma perda, se você analisar da perspectiva da eternidade, é diferente. É diferente, né? Se a senhora pegar o livro de Jó, sim, abrir o capítulo 1, vai dizer que Jó tinha muitas coisas, né? Tinha tantas juntas de... Porque abra aqui, ó, Jó no capítulo 1, para a senhora ver um negócio como é interessante. Diga, por favor, quais eram as coisas que Jó tinha. Ele era íntegro e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas, vá.
Possuía 7.000 ovelhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Isso, pronto, isso daí, tá certo? Vamos marcar essa parte aqui, por favor. Posso desmarcar aqui? Pode. Marque aqui o capítulo 1. Agora, o livro de Jó tem 42 capítulos. Vamos para o capítulo 42. A senhora sabe que até lá eles morrem. Os filhos, as filhas, todos os gados, tudo. Tudo né? morre. Em Jó 42:10, Deus dobra tudo. Leia 42:10, por favor. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Dobro de tudo que eles possuía. Vamos ver com quantos ele ficou. Mais para frente no 42 vai dizer. Vamos ver quanto ele ficou. Todo mal, dinheiro, anel de ouro. Veio a ter 14.000 ovelhas. A senhora quer checar num aqui, quanto tinha antes? 14.000 ovelhas. Tinha quantas antes? 7.000. 7.000. Deus dobro, né? Vá. 6.000 camelos. Tinha 3.000. Tinha 3.000. É, isso eu lembro. Tá. 1.000 juntas de bois. Tinha 500. 500. E também tinha 500 jumentas. 500 jumentas. Tinha quantos anos? Não. Ele tinha 500, agora ele passa a ter 1.000. Dobrou, né? Dobrou. Quantos filhos e quantas filhas ele tinha aqui antes? Vamos ver quantos filhos ele tinha. Seus filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí Deus morreram e Deus dobrou, não dobrou? Não, né? Vamos ver quanto ficou. Diz o que aí? Ele ficou... Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então, dobrou ou não? Porque ele não perdeu, mas teve, né? Mas nos bois, nos camelos, tudo... Tudo dobrou. Dobrou. E o filho também não disse que dobrou? Por que tem 7 e 3? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E por que dobrou e é o mesmo número? Qual é a diferença dos filhos para os animais? Porque você, mesmo que eles morram, você continua tendo-os. Pronto. Então dobrou, sim, verdade. Olha, isso é bom. Mesmo os filhos sim, que nasceram e morreram, eles não desapareceram. Não, eles estão nos braços do Senhor. Verdade. Então, se tivesse dado aqui, Deus tivesse dado 14 filhos e 6 filhas, ele teria, na realidade, triplicado. Porque mas era dobrar, né? Então ele já não perdeu. Não perdeu. Aqueles 7... Poxa, isso traz esperança, né? Traz esperança. Muita. Os filhos que são salvos e as crianças são salvas, elas estão nos braços do Senhor. Então, assim, perder uma filha é uma frase que não corresponde à realidade da perspectiva da eternidade. Sim. Está nos braços do Senhor e nós teremos a eternidade para ficar juntos. Aleluia. Não é verdade? Sua esposa também pensa assim? Pensa assim também. Então... É por isso que o cristianismo, ele dá esperança, né? Ele dá saída, ele dá solução para quaisquer que forem os problemas. Tassos, a gente tem que terminar, mas tem muita coisa nessa batalha pela verdade. Se falar para você assim, o que é que você não pode deixar de falar? No livro, aí fala aqui olhando para o povo. No livro ou na sua experiência de vida, o que você realmente sente assim... Estamos no mundo, temos que ser sal e luz, temos que fazer diferença e isso é o que não podemos deixar passar batido. Olha, na questão da batalha pela verdade, o que é essencial, professora Priscila, é que nós todos saibamos que nós temos um chamado, temos algo para desempenhar. Deus conta conosco. É um privilégio para nós que somos mente finitas podermos nos envolver em um projeto de uma mente infinita que é Deus. Então, não há a possibilidade de estarmos plenamente enquanto cristãos na Terra se nós não nos envolvermos no projeto do Senhor. Existe agora o rabino Stein Saltz, do qual eu falei no meio do nosso bate-papo, que ele disse uma coisa impressionante. Ele disse assim, os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. E as pessoas às vezes acham que são coisas do passado. Então, muitos cristãos estão flertando com a idolatria a outros deuses. O deus do conforto. Do consumo, do dinheiro. Do sexo. Então, a deusa do sexo, da pornografia, Têmis, Afrodite, está mais viva do que nunca. Mamon, deus do dinheiro, está mais vivo do que nunca. Deuses como Astarte, Calíope, deuses da autopromoção, a fama pela fama. Tem pessoas que vivem hoje em busca da fama pela fama. Isso é uma idolatria sem sentido. Exatamente, a pessoa já tem sucesso financeiro, tem uma família, mas ela quer ser famosa pela fama mesmo. Isso. Você falou uma coisa também muito importante no livro, que há uma sedução da Babilônia e uma sedução
do Egito? Esse livro é todo baseado nessa estrutura. A base intelectual desse livro, se a senhora me perguntar, é exatamente o entendimento que a estratégia do Satanás tem se perpetuado pela história da humanidade por meio desses dois caminhos. O primeiro é o do faraó no Egito, sim, que é o da brutalidade, da submissão. Stalin matou 20 milhões de compatriotas, da submissão. E o outro é essa outra estratégia associada ao rei da Babilônia, que é o da sedução. É mais sutil. É mais sutil. Tão danosa quanto. É sim, por isso que no Brasil, nós, de maneira costumeira, nós oramos. Aqui no Brasil, de maneira corriqueira, nós oramos pela igreja perseguida, o que é correto. Mas eu conclamo a igreja do Senhor a orar pela igreja seduzida. Pois é. A igreja seduzida tem causado um problema muito grande, não só como teologia liberal, como a senhora falou, mas outras teologias perversas, como da teologia da missão integral, por exemplo. Perniciosa, com a capa de benfeitoria, de ação social. O que é claro, isso? A Igreja Católica, a Teologia da Libertação, existe um ditado em italiano que é assim: o diabo não é tão feio quanto lhe pintam. Se o diabo chegar com chifre na mão, saindo fora, todo mundo vai sair fugir, correndo, né? Não, ele vem como uma sedução. A sedução pressupõe o quê? A tentação. Então nós temos que entender que o pecado, o mal, é perverso. Eu tenho uma pregação que se chama assim: aprendendo a odiar. Opa! O que o crente precisa hoje é aprender a odiar. Odiar pessoas? Não. Odiar o pecado. O pecado. Nós temos que odiar o pecado. Saber que o pecado vai nos destruir. E ele está de perto nos rodeando, né? Tentando nos seduzir. Como as escrituras dizem. O diabo, nosso adversário, rugindo como um leão. As pessoas acham que o pecado é meramente uma escolha. É muita inocência. Acho que o pecado é uma escolha, que eu posso escolher e depois não escolher. Mas a Bíblia não trata o pecado como uma escolha meramente. A Bíblia diz que a pessoa se torna escravo do pecado. Só se é escravo daquele que exerce um senhorio sobre você. Ou seja, sua vontade não é mais sua, ela está cedida a outro, né? O pecado exerce um poder. Nosso Deus. Por isso nós temos que ter ódio do pecado, ódio do inimigo de nossas almas. Nós temos que ter raiva. A pessoa vai orar por cura de alguém, por exemplo, você está orando, você tem que orar com raiva do inimigo das almas que causou aquele problema, cura da alma, oração de autoridade. Você está com raiva do inimigo de nossas almas e, portanto, tem que ser corajoso. É outro problema. Talvez não estejamos vendo tantas curas e milagres quanto queremos, porque não temos essa autoridade, nessa raiva aí do pecado. Você vai orar: Senhor, se for da tua vontade. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras. E Jesus diz: você tem fé? Isso. Vai acontecer. Jesus, jamais terá uma posição contrária à sua palavra. Então não se trata de saber se Jesus quer ou não. Se trata de você se posicionar e agir de acordo com aquilo, para que a vitória seja proclamada. Para resumir, a batalha a qual somos chamados, a guerra a qual somos chamados, é uma batalha que já foi vencida por Jesus. A nós cabe proclamar esta vitória. Amém. Proclamar a vitória em Cristo para um mundo que celebra a mentira, que detesta o cristianismo. Para isso é preciso coragem, é preciso posicionamento, é preciso entender que você sofrerá coisas. A 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 10 e 11, tem 10 elementos ali, inclusive estou escrevendo um livro também sobre isso, são 10 situações. Eu acho que um desses capítulos desse livro aí eu trato disso. Esses 10 elementos, né, que você tem que fazer, e um dos quais é, Paulo dizendo a Timóteo: você seguiu de perto o meu sofrimento, as perseguições porque passei, mas no final ele termina: mas você viu que de todas elas Deus me livrou. Então é essa percepção que nós temos de ter, de que estamos numa batalha, mas uma batalha que temos a segurança de que já vencemos e que não estamos sós.
seja forte e corajoso, né? A história lá de Josué no capítulo 1, do verso 1 ao 9, repete algumas vezes, seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Amém! Olha só, a gente está aqui com o Tassos Licurgo, da Licurgo Academy. Vou pedir para o Tassos deixar suas redes sociais para você continuar acompanhando. E em breve, tá no prelo, A Batalha pela Verdade. Em breve você vai poder comprar esse livro e adquirir esse mundo de conhecimento, de coisas que você vai ter para consultar sempre. E o livro ainda traz alguns diferenciais. Um extenso glossário, onde todas as palavras que você não conhece ou que não faz uso na sua linguagem cotidiana, elas estão ali explicadas. Além disso, a ampla referência bibliográfica. Você vai ter assuntos não apenas para o seu crescimento pessoal, mas para ministrar, para argumentar e deixar de pecar por não conhecer a palavra e não adquirir conhecimento. Tá? Muito, muito obrigada. Graças a Deus que você pôde vir e que a gente tenha muitas outras oportunidades. Lembrando que em maio a gente vai fazer o lançamento aqui na Igreja Batista Getsemane e o Tassos vai estar com a gente. Agradeço imensamente pelo convite, agradeço à equipe pelo carinho com que fui recebido. E aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, minha rede social, o Instagram é Tassos Licurgo. Com 2 S? É TASSOSLYCURGO. Tassos Licurgo. E também você pode acessar esse projeto que nós temos da academia, que é o Licurgo Academy, que é Licurgo Academy, LYCURGO Academy, com Y no final.com. Então você acessa ali, que vai ser uma plataforma em que nós iremos ensinar em 3 áreas principalmente, que é de estudos bíblicos, apologética cristã e conservadorismo. Então isso aí é o projeto que está se formando agora e já estará no ar. É isso aí, dá para saber que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Então, até a próxima!